O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente, do mês de junho, é patrocinado pela Indáqua. Bem-vindos ao episódio de junho do podcast Água do jornal Água e Ambiente. Com o novo governo, em plenas funções, vamos analisar neste podcast as medidas a que o Ministério do Ambiente e Energia deve dar desde já prioridade. Um Ministério que conhece o novo Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, que irá acompanhar o setor da água, sendo certo que a Ministra Graça Carvalho continuará a seguir de muito perto certos dossiês, como é o caso da Estratégia Nacional de Gestão de Água, Água que Une, ou assuntos relacionados com o Grupo Águas de Portugal, por exemplo. Neste podcast, queremos então identificar os temas quentes na área da água que carecem da atenção do novo Secretário de Estado, João Manuel Esteves. No final, faremos a habitual nomeação da figura e da decisão do mês. E temos o gosto de ter connosco como convidado o José Pimenta Machado, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. É uma repetição, tivemos aqui a sua presença, a quem agradeço, a propósito dos resíduos e agora a propósito da água. Para a nossa conversa, contamos ainda com os residentes do podcast Água, do jornal Água e Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, consultor do Instituto do Conhecimento, da Abreu Advogados, e Diogo Farid Oliveira, administrador da Defining Future Options. E, finalmente, lembrar que os nossos seguidores já se podem inscrever na Semana de Ambiente, onde acontece a 20ª Expo Conferência da Água, um número redondo que iremos celebrar como programa, inevitavelmente, à sua altura. A não perder mesmo. E vamos dar assim início ao nosso podcast sobre prioridades para o Ministério do Ambiente e Energia e em particular para o Sr. Secretário de Estado, João Esteves. Começo aqui pela minha direita, João Pedro, que prioridades identificas? Então. Muito bem, muito obrigado, um abraço ao Pimenta Machado, é sempre um gosto de estar aqui, seja muito bem-vindo. Notar, meu caro João, que na apresentação dissemos que os comentadores ainda estão cá, portanto nós dois está bem para a rua, os dois, temos de certeza, e sobre as prioridades, eu acho que há duas que são particularmente relevantes. Uma tem a ver com o aprofundar dos modelos de gestão da baixa. O agora Secretário de Estado, João Esteves, por quem tenho muita estima, conheço muito bem, é um ex-autarca agregado. É alguém que participou de forma muito ativa numa agregação que foi a agregação do Alto Minho. Agregação essa que nasceu com uma vontade forte, que teve inúmeros problemas práticos de faturação, coisas assim, e onde o Sr. Secretário de Estado foi, na altura, como Presidente da Câmara, um homem excepcional, e onde já agora, sendo o governo de cor diferente do partido dele, ele nunca se desinteressou, nem nunca fez menos pressão para que as coisas corressem bem por essa razão. E por isso, ele tem uma experiência que nenhum de nós tem, daquilo que é, de facto, a concretização de uma agregação. Eu não acho que a agregação seja o alfa e o ômega de coisa alguma, embora acredite firmemente que ganhar escala é sempre importante, mas acho que, de facto, refletir os modelos de gestão a partir da sua própria experiência prática é muito importante. A segunda prioridade que eu deixaria em cima da mesa é, de facto, o Ministério do Ambiente, que toma muito bem conta de uma coisa preciosa, e dela falarei mais à frente, que é o domínio público hídrico. Nós não temos falado muito disso. Não temos falado muito disso por razões de haver uma fruta da época tão exigente como foram as situações de seca sucessivas, que faz com que não tenhamos falado particularmente disso. Mas, de facto, o domínio público hídrico é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. O domínio público hídrico, seja ele junto ao mar, seja nas margens dos rios, é, de facto, fundamental para o equilíbrio ecológico, mas ainda são zonas de uma particular riqueza, precisamente porque se confrontam, se quiser, é o sítio onde se confrontam os ecossistemas de terra e os ecossistemas de água, e portanto são sítios particularmente ricos. E eu acho que vale muito a pena, até a propósito de notícias desta semana, que falaremos certamente mais à frente, o Ministério do Ambiente assumi-lo por inteiro, assumir de facto o seu papel por inteiro, desde aquilo que são as tarefas mais simples, como a limpeza, àquilo que são tarefas mais estruturadas, onde a APA e o Pimenta Machado tem aqui uma responsabilidade positiva e grande, naquilo que são as inúmeras intervenções ao longo do domínio público hídrico, que só podem ser feitas porque ele é público, se não fosse público não podiam ser feitas, e portanto é essencial que esta perspectiva de que o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra tomam conta de uma parcela muito relevante do país, que é de todos nós, e eles devem sentir sempre essa obrigação. Sim, senhor. Comentários.
Quem quer fazer comentários? A propósito das agregações, as agregações têm tido não têm tido um caminho fácil. Como é que vocês avaliam isso? É verdade. Eu também ia passar ao de leve o tema das agregações, mas acho que era um esclarecimento que faz todo o sentido. Concordo que, bom, em primeiro lugar, concordo que o sinal deveria ser positivo, no sentido do apoio. Mas sendo positivo ou não, o Ministério deve, enfim, esclarecer a sua posição quanto ao apoio que dará, em termos políticos, à agregação dos sistemas e à criação de escala em Portugal, e portanto concordo em absoluto. O domínio público hídrico, eu vivo na praia e portanto tenho um carinho, ainda por cima vivo numa praia que tem um tema, que é em São João da Caparica, porque ele tem uma série de terrenos privados em que o dono, não diria da praia, mas pelo menos do estacionamento e inclusivamente ali creio que aquilo vai até à cova de vapor e portanto tem ali um domínio privado e portanto é uma situação que também me à qual eu sou sensível também. Muito bem. 2 comentários. Se faz favor. Gostei muito dessa boa ideia que é valorizar o domínio público, que é tão importante. Eu ontem fiz a minha tarde inteira a visitar praias, desde Troia até Melides, toda aquela frente costeira de Grândola, São João e a pressão que está sujeita àquelas praias belíssimas, fantásticas, que eu vi ontem. O tema do domínio público é um tema central. Quer o domínio público marítimo, naturalmente, as praias são públicas, é uma coisa... O rei teve esta visão no século XIX, esqueçamos disso, é tão importante essa visão e nós somos responsáveis por contar com essa visão. E tem estado esquecido das autoridades? Eu acho que, apesar de tudo, mais do que nunca, e até o tema agora do acesso às praias, que hoje está mediatizado, ganhou particular importância isso. E eu acho que concordo, em absoluto, temos de saber cuidar do meio público, que é todos nós, e nós temos essa responsabilidade, nós APA, temos aqui o papel fundamental, e acho que esta é uma nota muito, gostei muito dessa boa ideia, muito boa ideia, saber olhar e, no fundo, cuidar do domínio público, que é todos nós, que seja fluvial e seja marítimo, aqui muito ligado às praias. Uma boa sugestão. A questão das agregações, creio que é uma coisa mais ou menos que nos une a todos. Esta é mesmo que faz parte da água que une, agregar, dá eficiência aos sistemas, embora há aqui muita heterogeneidade do país. Eu digo sempre o exemplo Vimioso, não é? Quem tinha Baldomar, ninguém quer ser Vimioso, não é? São 3.000 pessoas. É muito difícil gerir a água e saneamento, naturalmente, mas de facto a maneira de poder combater esta ineficiência resulta da escala dos sistemas é de facto agregar. Esse é um caminho que é positivo. O João Manuel Esteves, que é o nosso Estado do Ambiente, que foi uma peça fundamental no Alto Minho, do sistema que hoje está a funcionar bem, teve algumas dores de crescimento, ou também problemas operacionais, mas que é muito importante. Eu creio que é um caminho que temos que continuar, no fundo, para acrescentar a eficiência e impactar os sistemas vivem mais localizados no interior. Sim, senhor. Vamos aqui às prioridades. Sim, senhor. Também trago 2. A primeira é relativamente ao pensar de 2030. É para manter, é para levar a sério. Acho que devia haver alguma clarificação nesse aspecto. Eu lembro que até agora o pensar de 2030 não teve um gabinete de monitorização, não foi monitorizado. Há uma dispersão muito grande nos investimentos, porque agora os investimentos, como sabemos, são feitos pela CCDR e creio que alguns inclusivamente pela SIM, e também não sabemos, não tem havido pelo menos ao público o acompanhamento dos investimentos que são feitos. Por outro lado, estamos a meio do período, portanto aquele plano era para ser 2030, pensar que 2030, estamos a 25 e portanto havia que fazer uma avaliação intermédia daquele plano, havia que perceber o que é que estava feito, fazer um novo, aquilo que se chama um baseline, fazer uma nova caracterização com os dados que já há hoje, para ajustar as prioridades para a frente. E eu, provavelmente, e porque só faltam 5 anos, focaria a atenção em 2 ou 3 prioridades, não dispersava por 20 ou 30 prioridades e provavelmente focaria a atenção na renovação das infraestruturas, que é um tema que se fala muito, mas que, enfim, tem os problemas que conhecemos. No papel que este governo vai ter na implementação das 2 diretivas novas, a diretiva da qualidade da água e a diretiva das águas residuais urbanas, e na agregação. E, portanto, eram estas as 3 prioridades que eu focaria
ou que eu acho que convinha que o Governo clarificasse em termos do pensar de 2030. A minha segunda vai precisamente para as novas diretivas. É que calha neste período de 4 anos deste Governo, assumindo que este Governo dura os 4 anos como deve, não é? Calha, em primeiro lugar, a implementação da Diretiva da Qualidade da Água, que tem uma série de desafios. Ela tem um período transitório, mas ela tem de estar em pleno vigor em 2029 e parcialmente a partir de 2027. A 2027 é amanhã de manhã. Há muita coisa para fazer. Aquela diretiva introduz valores máximos admissíveis mais rigorosos, mais reduzidos, por exemplo, o chumbo. Introduz uma série de obrigações, as avaliações de risco para uma série de entidades públicas, para as prisões, para as escolas, para os hospitais, etc. O que é que está a ser feito? E, portanto, convinha fazer alguma coisa para que aquela lei não caia em saco roto, porque essa já foi transposta. Outra que ainda não foi transposta é da Diretiva das Águas Residuais Urbanas, tem de ser transposta até julho de 2027 e, portanto, vai apanhar outra vez este Governo. E acho que o Governo se devia focar nisso, especialmente nesta segunda, em que se estima que possa obrigar à remodelação de cerca de 1/3 das hectares do nosso país, para se adaptar à nova diretiva. Muito bem. Uma questão. O pensar caiu, ficou esquecido, caiu em desgraça, o que é que se passou? Já vou pensar, mas deixa-me retomar o tema Força. que esqueci-me sobre o domínio público hídrico. Eu acho que o país, um bocadinho que está a fazer a Espanha, embora nós sejamos melhor que Espanha, temos aqui uma estratégia nós, naquilo que é integrar algumas áreas de elevado risco e de elevado valor ambiental integrados no domínio público, que hoje são privadas. Eu acho que o Estado devia ter aqui uma estratégia em algumas áreas, aquelas, olhar para o litoral, até mesmo áreas fluviais de elevado risco, e que muitas vezes são privadas e dificulta a gestão, é o Estado, no fundo, adquiri-las e entregá-las aquilo que eram no domínio público. E isto é cuidar e é valorizar o domínio público. Quer na área do litoral, quer nas zonas fluviais. Acho que ficava bem ao Estado português. Muitas vezes, quer do ponto de vista do risco, quer do ponto de vista dos valores da média presença. Sobre a questão do pensar. Antes disso, uma questão já agora que eu colocava. Uma unidade turística privada que tem acesso ao mar, pode vedar a entrada de automóveis, por exemplo, nas suas instalações? Se o terreno for privado, o que acontece hoje? Já agora, podemos antecipar a questão de Troia, a questão de Grândola. Com o estado marginal e o terreno aqui é privado. Depois tem aqui a praia que é domínio público. E os 50 metros. Se isto é privado, há uma dificuldade de gerir o território e garantir o acesso àquela praia. E, portanto, é um tema que está em cima da mesa. Nós vamos procurar olhar para aí e arranjar aqui um instrumento legal para, no fundo, criar condições de acesso à praia. O acesso à praia não pode ser vetado. Eu conheço bons exemplos, é o caso da Sol Troia, que tem uma cancelinha junto à estrada. E quem chegar com o carro, e é um carro, uma estrada, não é? E disser que vai para a praia, ele tem que deixar passar. E da minha experiência, deixa sempre passar. Eu não sei de quem são aquelas estradas. Se calhar aquelas estradas já são domínio público, são cedências públicas de um loteamento. Mas para a praia de São João da Caparica há uma cancela e o acesso não está vedado, mas tem de se pagar. Deixa-me explicar. No processo de licenciamento que está a acontecer agora... Acho que é legal. Mas não. Nas declarações de impacto ambiental, imagina agora estou a fazer aqui um grande aproveito turístico, certo? No dia que nós estamos a colocar é uma condição de acesso à praia. O que é que se coloca aqui em cima? Muitas vezes quando tem ali uma cancela, as pessoas chegam lá, eu ontem, em muitos sítios, chegava lá e havia uma cancela fechada. Eu ia-me embora logo, pensava que ele era privado. O que nós vamos agora propor é que haja ali uma informação às pessoas, que é um acesso público. Obviamente obriga a Informação, sim. Informação, sim, é isso. Não mudei lei nenhuma. Não. É como as servidores para aceder a terrenos privados. Eu, para poder aceder ao meu terreno, que onde cultivo batata está encravado no meio de outros, tenho direito a atravessar um terreno privado para lá chegar. E, portanto, atravessar terrenos privados para ir para a praia, não é? No espaço que é confinante ao domínio público hídrico, as pessoas têm que deixar passar mais, nem podem fazer a vedação do lado da praia. Isso é claro que é ilegal. Obviamente o domínio público é de acesso universal, naturalmente. O que acontece muitas vezes, estou a cruzar uma zona que é privada, e espero uma cancela lá, já dá um parque de campismo, olha para um parque de campismo. Temos que usar para chegar à praia, para aceder à praia ali, de manhã, porque aquilo é refinado. Um excelente exemplo. Esse é um exemplo. O que é que o senhor faz? É que se for acesso universal é até uma questão de segurança.
A única coisa que tem, está lá uma canção, sou lá, dirigem-se, mas as pessoas não podem condicionar, muito bem. Identifica e sai da praia, publicamente. Mas se eu não conhecer o sítio, chego lá, vejo uma casela fechada, eu acho que aquilo eu não tenho acesso. Eu não tenho ideia. Ontem nós achámos que uma coisa fica bem, por lá uma informação. É de acesso público, obriga apenas as pessoas a dar o nome, vão visitar. Muito bem. Mas O acesso à parece praia. bem. O acesso à praia. Deixem eu retomar o tempo do pensar todos. não está esquecido. É uma boa ideia. E, de facto, já devia ter sido implementado, criar uma comissão para pilotar a implementação das medidas do pensar. Não está feito, é preciso fazer. Alguém tem que monitorizar e acompanhar. As CCRs não fazem investimento, financiam. E, portanto, obviamente, nós estamos aqui a fazer uma articulação com as CCRs, aí estamos numa articulação que é identificar nos avisos aquilo que são as prioridades, alinhados aquilo que é o pensar, alinhados aquilo que é esta água que une e serem incorporadas nos avisos, para dar tais, no fundo, os financeiros sejam dirigidos àquilo que são as verdadeiras prioridades, é uma questão que é central. No Sustentável 2030 houve agora uma reformulação e bem, e boa parte da alta passou para o Sustentável 2030, deixou de estar na CCRs e vai passar para o Sustentável. E aqui várias questões muito importantes. Quero recordar que há uma lista de passivos identificados e bem no Pensar 2030, nas etapas precisam ser melhoradas, um conjunto delas, vou para ali incluir, mas há várias, há regada, por exemplo, outras muito importantes, e essas passaram para o sustentável e vão ter aqui também aquelas que são identificadas como prioritárias e muitas delas já estão a avançar. E, portanto, isso peço bem, mas gosto bem, acho que aquela é uma comissão para pilotar. Convinha ser. Pois, isso vai ser, o grupo de acompanhamento vai ser criado? A monitorização do pensar? Para pilotar e monitorizar. Eu acho que isso é fundamental. E até para depois perceber se há o desvio que está a acontecer, face àquilo que eram as metas. É uma questão central, precisamente é uma questão que é muito, muito invocada em todos os fóruns. Todo este parque de infraestruturas que nós temos hoje num país incrível, não é? Nós temos 170 mil quilómetros de conduta de coletores, é preciso cuidar disto, é preciso que chama-se a manutenção e conservação. E temos aqui, alguns sistemas aqui, é claro, estão a dar problemas. Não é por acaso que ao passar temos muito incêndio nas praias. Isto não foi por acaso. Há muitos elevatórios que demasiadas vezes avariam, portanto é preciso cuidar, é preciso que chama-se a conservação e manutenção das infraestruturas, é uma questão que eu acho central. A ADARU é muito pertinente, a ADARU vai ser um desafio quer aos fabricantes, quer à academia, quer às entidades naturalmente, aquilo que é acompanhar a diretiva da resíduos urbanos, no fundo, que é o tratamento quaternário. Eu só aprendi terciário na minha escola, agora aprendi que é o quaternário, olha, enfim, estamos sempre a aprender, mas de facto será mesmo um desafio, mas também eu creio que é uma oportunidade para todos nós, olha, vai ser, no limite, até vai incentivar a APR, apesar de tudo, a água que vai ser no quaternário, já está quase em condições de eu reutilizar. Eu vim de um fórum internacional, cuja água que eu bebi era a água do Metar. É verdade isto. E estou cá. Estou cá. Nós já tivemos cervejas. Não, mas eu estou a falar sério. Eu achei uma excelente ideia. A APR, e era uma maneira, obviamente, naturalmente, de potenciar o uso da APR. Muito bem. bem. Portanto, concordando com tudo o que disse, temos aqui grandes desafios. Agora é continuar. E agora as prioridades do José Pimenta Machado? Enfim, um bocadinho, vestimos a camisola do trabalho que acompanha da ABACUN. Há um tema que é essencial no país, nós gostamos, é tudo muito mais simpático, e falar de barragens, mais água, acho que a melhor maneira é usar a água melhor que nós temos. Essa é mesmo a melhor água. E, portanto, temos o caminho que temos de fazer. Nós perdemos muita água nos sistemas, quer no transporte, quer mesmo próprio dentro dos IFI, talvez esquecemos dos IFI dos hotéis, dos IFI das escolas, enfim. Há um trabalho a fazer no lado da eficiência. E a ABACUN tem um número que me parece muito ambicioso, é pouparmos, aumentar a eficiência em 329 hectómetros cúbicos. Quer no setor urbano, quer no setor da agricultura. Nós temos bons desempenhos, boas instalações com desempenhos do melhor que há na Europa, mas temos ainda perdas de água, em alguns sistemas que eu conheço, entre 50% e 60% da água que perdemos por ineficiência. Acho que essa tem que ser mesmo a marca. Do ponto de vista da APA, vai sempre ouvir isto. Primeira prioridade, sempre eficiência. E depois há uma outra segunda que eu aprendi, que nós para planear bem, para fazer bons projetos, temos que conhecer. Temos que conhecer, temos que medir mais. Espanha, a colega espanhola, disse que eles fizeram um trabalho que é no PRF, um grande esforço de investimento na monitorização da digitalização. Isso é muito importante. Nós, para gerir bem, para planear bem, temos de ter mais conhecimento. Portanto, para mim, do ponto de vista daquilo que essa parte é fundamental. Há alguma medida para a monitorização que vá arrancar? Sim, temos várias medidas, quer nos setores urbanos, quer na agricultura, quer no próprio recurso, várias medidas para forçar, aumentar o conhecimento.
Uma outra que eu identifiquei e que me parece muito relevante é apostar também na APR. Não faz sentido neste país, com toda a franqueza. Eu vi muitos temas, na altura que não tínhamos água, contávamos os metros de água, tínhamos albufeiras, a regar jardins com a água que eu bebo. Pá, isto é uma coisa que me chocava. Ou a regar campos de golfe com a água que eu bebo. Isto não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Já nem falava a caixa de lixo. Que eu vi. Que a água que eu não tinha as albufeiras. Com as condições de eu poder beber. Não nota disso, mas me custa muito dinheiro. É verdade. A energia, a água que eu trato. E, portanto, a APR tem aqui o papel fundamental para usos não potáveis. Toda a oportunidade nas zonas de maior escassez de água tem um grande potencial. No Algarve estamos a um caminho, um bom caminho estamos a fazer. 2 milhões de metros cúbicos, agora no fim temos aquela ambição de chegar a 8 milhões de metros cúbicos no final do PRR. Muito trabalho está a acontecer, sexta-feira para o Algarve, já é sexta-feira, há vários projetos já em curso, que é para usos urbanos, lavar ruas, e há aqui algumas jardins, há um campo de utilização que eu acho que é fundamental e também, obviamente, para a agricultura. E, portanto, do meu ponto de vista, é outra, diria que é umas outras prioridades que temos que apostar, e ainda por cima agora um bocadinho a reboque da nova da ARU, que vai até potenciar, enfim, o acréscimo de tratamento que eu vou incluir nas minhas hectares, vai até melhorar as condições para potenciar o uso da APR. Muito bem. 3 comentários. Completamente de acordo com o Pimenta Machado, mas fazer-lhe uma recomendação, não ao Sr. Estado de Estado, mas a ele, quando ele fala da utilização das águas residuais tratadas. É absolutamente essencial, mas a APA não facilita a vida a ninguém. Eu sei de obras de infraestruturas que tentaram utilizá-las e o que disseram foi até vir a utilização da APA acaba a obra, portanto não vale a pena. Portanto, vale a pena a APA insistir no sentido de ser coerente e bem com aquilo que o Sr. Presidente está a dizer. 2 comentários por me desta palavra, que vou ser eu despedido. A propósito das coisas também o Diogo disse e que tem a ver com o seguinte. Sobre o pensar, para não esquecer de facto que há aqui uma nova letra que tem a ver com pluviais. Só há uma verdadeira gestão do círculo urbano da água se de facto nós tivermos aqui os meios receptores sob responsabilidade de quem gera a água e muito particularmente a rede de esgoto. E por isso é essencial perceber que de facto são 3 redes aquelas que compõem o ciclo urbano da água e no limite podem vir a ser, como diz o Pedro Machado, uma 4ª rede que é aquela que transporta as águas residuais tratadas. E é fundamental começar a pensar naquilo que pode ser o financiamento desta rede de águas pluviais, que é cada vez menos solicitada, porque chove cada vez menos. Quando é solicitada é de uma forma brutal, porque chove cada vez mais naquele momento e não há qualquer forma de poder financiar via taxa ou tarifa esta mesma rede. O último comentário que eu queria fazer tinha a ver com o seguinte. O problema, na minha opinião, evidentemente, que é suspeita, não tem a ver com o passar da gestão do FEDER, o Fundo de Coesão, penso que é FEDER, do nível nacional para o nível regional. O problema tem a ver com o disparate que as comissões de coordenação fizeram, que foi, afinal, quando nos deram o dinheiro para gerir, elas disseram não o gerimos, afinal não queremos gerir. Distribuímos o dinheiro de acordo com o velho critério do FEF por todas as autarquias. E, portanto, sendo este, provavelmente, oxalá não, mas havendo o risco deste ser o último ciclo de financiamento de Bruxelas para estas matérias, não é? E esse pode ser um grande tema para o Sr. Estado de pensar nisto daqui a 2 ou 3 anos, para já não vale a pena preocupar-se com isso. Mas este pode ser o último ciclo e um ciclo que deixa de fora problemas por resolver. Porque eu tenho 1,7, tu tens 2,3, eu tenho 3,4, de acordo com a população e a área do meu concelho. Isso não tem nada a ver com os problemas que eu tenho e vocês têm. Isso e aí é que está o grande erro. outras áreas. Aí é que está o grande erro. Mas esse tema da XCDR, eu falo com toda a vontade. Eu há muito tempo que escrevi que era um risco passar a gestão dos fundos para a XCDR por um motivo. Se a coisa tivesse a funcionar mal anteriormente, tudo bem, havia que mudar alguma coisa para funcionar melhor. Mas é que estava a funcionar bem. O POCUR era uma entidade com 2 décadas de experiência no financiamento do setor da água e de outros setores, obviamente, mas eu estou aqui a falar do da água. E tirar aquilo ao POCUR foi perder uma grande escola que... Duas décadas e pouco mais ou menos. Todos nos lembramos muito bem deste dinheiro estar nas regiões e foi na altura do Kern, acho que era assim que se chamava, que a meio do quadro veio para o... Mas isso aconteceu num governo de António Costa. Não foi antes do governo de António Costa que essas coisas foram concentradas no quadro comunitário de apoio. Não, mas depois foram descentralizados pelo António Costa. Até pode dizer que o culpado está a olhar para ti e é careca. Deixa lá o António Costa em paz. Tens aqui o culpado, não precisas ir tão longe. Não. De forma absolutamente intencional.
De forma absolutamente... Então, o que é que Continuo. ficamos? A descentralização é boa, é má? Eu conto. O Diogo está a dizer que é má. Eu não disse que ele disse que é má. para os riscos. Que a descentralização, enquanto não houver regiões, é boa, eu acredito firmemente nisso. O problema não tem a ver com a descentralização. Teve a ver com a forma como o descentralizado pegou na massa e, para não ter chatices, em vez de a gerir, distribuiu-a com critério. Se calhar não sabia gerir. Como não sabia gerir, entregou o dinheiro. Aquilo que eu disse é... Não era rocket science, era de saber fazer. Aquilo que eu disse e mantenho é o seguinte. Havia uma série de riscos. Uns mais previsíveis, outros menos previsíveis. O que eu me penalizo é porque antes funcionava bem e agora não funciona bem. E, portanto, tirámos aquilo de um organismo, está bem, estava centralizado, mas que funcionava, e ao qual os municípios já estavam habituados, e não era habituados, era disciplinado. Não, isso não tens de um município a achar mal. Isso garante que não tens de um município a achar mal. Não tens de um município a achar mal. Já estavam habituados e disciplinados àquela forma de atribuir funções. Não sei o que é que quer dizer, não sei o que é que quer dizer uma instituição de funcionários a disciplinar autarcas. Não sei o que isso quer dizer. Isso contende com o meu conceito básico de democracia. Vamos avançar. Outra nota aqui para as prioridades do Pimenta Machado. Concordo em absoluto, são todas elas, APR, domínio hídrico, todas, mas talvez reforçar uma que é a modernização e a digitalização. De facto, tanto a APA como a ERSAR estão a apostar nessa matéria, tanto quanto sei. E, portanto, aquilo que eu vejo é duas instituições com instrumentos muito antigos, o SNIR, que é o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, é muito antigo, é capaz de estar a fazer 20 anos neste momento, e a plataforma de reporte do regulador também é muito antiga, não terá 20 anos, mas terá pelo menos 15. Então os dois é preciso reforma. Portanto, muito bem. Concordo em absoluto. Muito bem, então vamos terminar o nosso podcast, a menos que alguém queira fazer um comentário super rápido, acredito que não, nomeando a figura do mês e a decisão do mês. A decisão do mês é muito simples, não houve nenhuma, nem boa nem má, ninguém tomou nenhuma decisão e é só para dizer que o país está na mesma. Também não sinto que o país tenha andado para trás. O facto de ninguém ter tomado nenhuma decisão neste último mês. É uma boa notícia, não nenhuma decisão. O personagem do mês é, para mim, in memoriam, o Rei Dom Carlos. E o Diogo e o João são testemunhas que antes do Pimenta Machado, sem o nomear, ter falado nele e com muita propriedade. Para mim o personagem do mês é mesmo o Rei Dom Carlos, porque não necessariamente neste mês, mas como se diz no Porto aqui atrasado, no final do século XIX, decidiu por lei que todos os terrenos que têm estatuto de natureza de praia e tudo aquilo que está nas margens, exatamente, vou dizer de forma mais simples, dos rios e das praias, é público. Ou seja, em Portugal não há praias privadas. Isto é um valor imenso. Valor esse que se compara muito positivamente com outros países na Europa, onde muitos colegas de outros países tiveram de facto que andar a comprar praias e terrenos junto ao mar para poderem fazer intervenções públicas, como seja a defesa da própria praia. E, de facto, é mesmo o Rei Dom Carlos que está por trás, concluo, da possibilidade deste trabalho notável que a APA tem feito junto da recuperação das baixas dos rios e das galerias ripícolas, por ter dito que as terrenos eram públicos. Viva o Rei, eu faço notar que há países que aproveitam as praias como fonte de rendimento, explorando-as a sério. Mas viva o Rei passa a palavra ao Diogo. Exatamente. Bom, a minha personalidade do mês é a Ministra Maria da Graça Carvalho, pela sua renomeação. Acho que temos todos de lhes desejar o maior sucesso, porque antes de sermos de partidos, somos todos pessoas do setor, e se o Ministério tiver sucesso e conseguir fazer evoluir positivamente o setor, então só podemos desejar o maior sucesso. O facto de ser renomeada é uma mostra não só de apoio, mas do trabalho que se fez. Decisão. A decisão do mês vai para a ERSAR para o início do procedimento da elaboração dos regulamentos tarifários de águas e da revisão do regulamento tarifário dos resíduos. Isto não é uma novidade, está prevista no Código de Procedimento Administrativo, tanto quanto sei, mas aquilo que o regulador está a fazer é, nós vamos iniciar
a elaboração do regulamento tarifário, queiram os atores do setor Pronunciar. dar os seus contributos, Claro. e, portanto, estes contributos estão abertos Muito até bem. ao dia 17 de junho. Se faz favor, mandem os vossos Pronunciem-se. contributos para o regulador. Vou terminar com o nosso convidado, Presidente da APA, Figura do mês. Pimenta Machado. Eu acompanho, diz aqui o Diogo, o Sr. Ministro, não é? No fundo, renovar mandato. Acho que é bom, estabilidade é uma coisa que é importante em matéria das políticas públicas. Isso é uma boa decisão. Medida, obviamente não há aqui nenhuma decisão, mas há um sinal muito importante no programa do Governo. Apareceu lá esta água que une como fundamental. Se lerem o programa do Governo, está lá a estratégia de água que une como um elemento fundamental. E, portanto, eu deste uma reunião de trabalho com o Gabinete do Sr. Ministro para criar uma comissão, me parece muito importante, para monitorizar e acompanhar aquilo que é a implementação desta área. Eu li o programa do Governo na área do ambiente e na área da agricultura e tenho as maiores dúvidas que seja do mesmo Governo. Então sabe aquilo. Muito bem. E foi assim o nosso podcast de junho, episódio sobre a água. Resta-me agradecer ao José Pimenta Machado, Presidente da APA, agradecer ao João Pedro Matos Fernandes e ao Diogo Oliveira. E dizer que este podcast foram muitas recomendações para o novo Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves. Já o anterior, a propósito de resíduos, sucedeu exatamente o mesmo. E dizer também que estou certo que o teremos aqui no nosso podcast muito em breve, talvez a seguir ao verão. Obrigado. O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente, do mês de junho, é patrocinado pela Indáqua.